Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de noções básicas de informática. Turma, teve uma aula que eu trabalhei com vocês um vídeo, onde vocês assistiram um vídeo relacionado a processadores e os números binários. E eu fiz uma aula a respeito dos números binários, como que funciona a linguagem de máquina, e etc. Falei da tabela ASCII para vocês, falei que existe ah, dentro do processador uma tabela que ela é chamada de ASCII, que é o American Standard Code for Information, que cada letra representa 8 números binários, e nós aprendemos também que cada letra é um byte e que para um byte existir é necessário que tenhamos um conjunto de 8 bits para que aquilo exista, e assim por diante. Quem não está lembrado dessa aula pode acessar o link das minhas aulas que eu tenho enviado aí para vocês, que vocês irão recordar e podem assistir novamente. Nós temos aqui a aula de hoje, está até aqui, ó, o código binário para as letras, que aqui é o processador, e aqui é a tabela de código binário que existe dentro do processador para representar as letras maiúsculas e as letras minúsculas também. Aí depois eu fiz um cálculo com vocês para que vocês entendessem como é essa transformação, como é essa conversão de número binário para decimal, né, onde eu coloquei essa tabela e informei que nós somamos essa tabela daqui da parte superior, coloca apenas onde existe o número 1, que será contabilizado, né? Tá tudo no vídeo. Depois eu trabalhei com vocês a conversão de decimal para binário também, onde eu mostrei como o processador transforma um número em binário dentro da lógica de programação e dentro do trabalho de máquina, onde ele pega o 200 aqui, por exemplo, e sai dividindo aqui por 2 até descobrir esses números aqui, que nós vamos transformá-los aí em números binários mais tarde, certo? E aí passei aqui duas atividades também, aliás, duas perguntas para vocês responderem, e nós paramos aqui na conversão de unidades de medida, que é a continuação dessa aula. Então, turma, dentro da nossa unidade de conversão de unidades de medidas, nós temos aqui as nomenclaturas, né? Que nós começamos, na verdade, trabalhando com o bit, que, como eu já expliquei, é a menor partícula que existe de informação dentro da capacidade de armazenamento do computador. Eu até comparei o bit com um grão de areia, não sei se vocês estão lembrados aí no vídeo. Aí nós temos o byte, o kilobyte, o megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte e assim por diante. Nós hoje estamos nessa tecnologia aqui, ó, do terabyte. Tá? Claro que com o passar do tempo, as tecnologias elas vão se ampliando, os tamanhos dos arquivos eles vão aumentando, e aí nós vamos precisar trabalhar com essas outras unidades de medida, o hexabyte, o zettabyte e assim por diante. Legal, turma? Então isso aqui é só para a gente dar um norte da nossa aula de hoje. Porque hoje nós vamos aprender e saber como o processador age para fazer essas conversões de byte para kilobyte, de kilobyte para mega, de mega para giga, de giga para tera e assim por diante. E também como você vai saber, por exemplo, se alguém perguntar para você, eu tenho 1 terabyte, eu comprei um pendrive de 1 terabyte. Quantos giga
será 1 terabyte. E aí é exatamente isso que nós vamos aprender hoje. A você converter de tera para giga, de giga para kilobyte, de kilobyte para byte, ou vice-versa, de trás para frente e de frente para trás. Então vocês vão observar aqui que quando eu quero converter de byte, que é a unidade menor, para uma unidade maior, eu vou ter que dividir por 1024. Se eu quiser pegar um número que está em kilobyte e transformar em megabyte, eu vou ter que dividir. Então, o que eu quero que vocês entendam? Geralmente, turma, os números em bytes, eles são números bem grandes. Tipo 1.400.900 e quebrados. São números bem grandes mesmo. Como, por exemplo, eu posso dar esse número aqui para vocês. Vamos olhar bem aqui esse número. Vou aqui em propriedades, vou mostrar essa numeração para vocês. Olha o tamanho desse número aqui, ó, dessa numeração em bytes. Então eu tenho 316 bilhões, 556 milhões, 177.408 bytes. Que tudo isso aqui convertido vai dar 294 gigabytes. Ou seja, não dá nem 1 tera ainda. Ainda estamos trabalhando com gigabyte. Certo? Pode olhar que esse valor aqui abaixo, que tem 1,51 terabyte de espaço livre, a numeração dele é bem maior. Passa para casa de trilhões. Certo? Então, é isso que nós vamos aprender a fazer a conversão. Só que nós vamos fazer com números menores, para que a gente entenda. Certo? E vocês vão ver também que sem a criação do processador, não teria como você fazer isso, até mesmo na calculadora ficaria inviável você trabalhar para fazer essas conversões para mostrar de forma bem rápida, como eu estou mostrando aqui para vocês. No momento que eu abri essa caixa, aqui essa caixinha de propriedades, eu cliquei com o botão direito no HD do meu computador, que é esse aqui, ó. OS, que significa Sistema Operacional. Clico com o botão direito, clico em Propriedades. Automaticamente o processador já faz o cálculo que nós vamos aprender a fazer para me dizer isso aqui. Ó. Legal? Então é exatamente isso que, claro que vocês não vão precisar estar fazendo isso aí no dia a dia de vocês. Mas como nós estamos estudando noções básicas da informática, vocês têm que saber como isso funciona. Porque quando alguém for conversar com vocês, ou vocês forem explicar, vocês terão a noção de como isso funciona de verdade. Certo, turma? Vamos dar continuidade. Vou voltar aqui no nosso slide, onde nós paramos, e vou agora abrir um arquivo que nós vamos ler esse arquivo para nós interpretarmos melhor tudo isso que eu estou falando para vocês. Tá. As unidades de informação, bit e byte. Vamos lá. Em informática, é muito importante considerar a capacidade de armazenamento, já que quando se faz algo no computador, trabalha-se com arquivos que podem ser guardados para uso posterior. Evidentemente, quando se armazena algo, é ocupado por um certo espaço de armazenamento. Espaço de armazenamento. É justamente isso que as pessoas confundem e dizem que é memória. Não tem nada a ver com memória, turma. A memória do computador é uma coisa, espaço de armazenamento é outro. A memória do computador é responsável pela velocidade do computador, certo? E o espaço ela é responsável pela quantidade de informações, música, documentos, imagens que você pode armazenar dentro do computador. Então,
memória e armazenamento são coisas diferentes, são coisas distintas dentro da informática. Vamos dar continuidade. Assim como a água é medida em litros, ou o açúcar é medido em quilos, os dados de um computador são medidos em bits e bytes. Isso aqui nós já estudamos. Bits são aqueles números 0 e 1, que são representados por 8 números, sendo eles 0 e 1. Beleza. Bytes é um conjunto de 8 bits, ou seja, uma letra. É representado por uma letra. Uma letra, para ela existir, é necessário ter 8 bits por trás dela. Continuemos. Cada valor do código binário foi denominado por John Tunkey de bit. Então, John Tunkey é o rapaz lá que teve a ideia de colocar esse nome e estava fazendo esse estudo na época. Depois vocês podem até pesquisar na internet aí pelo nome dele e ver mais curiosidades a respeito do John. E o que significa bit? Significa binary digit. Então, ou seja, dígito binário. O BI vem aqui do binary e o T ele tirou aqui de digit. E aí ficou o bit, que é a menor unidade de informação. Lembra que eu falei lá no vídeo que ele é considerado como um grãozinho de areia dentro da sua mão? Dentro da sua mão, ele é um grãozinho de areia, ou seja, ele é a menor partícula, a menor informação que pode ter dentro do computador. Aí cada conjunto de 8 bits, que são os números zeros e uns, forma o byte, que é uma letra, o qual corresponde a um carácter. Quando eu falo carácter, turma, eu estou me referindo a uma letra, que também podemos chamar de caracteres. Letra A, letra Q, um número, o arroba, o hashtag, o cifrão, porcentagem, cada um desses individualmente, nós vamos chamar de caracteres ou de carácter, seguindo o código binário. Seguindo o código binário. Legal. Agora vamos lá. Por que 1 kilobyte equivale a 1024 bytes? Vamos lá. Professor, mas que pergunta é essa? De onde foi que surgiu? Porque quando eu falei para vocês aqui no slide, que quando nós fazemos a conversão de bit, de byte, corrigindo, viu, turma? É byte, esse nome aqui, ó. De byte para kilobyte, para megabyte, para gigabyte, vocês vão observar que é dividido por 1024. Olha só. E quando eu quero aumentar a quantidade de número para transformar numa unidade menor, tá? Eu vou multiplicando por 1024. Então, vocês podem estar se perguntando, mas professor, da onde surgiu esse número 1024? Então, é exatamente isso que eu vou explicar para vocês agora. Certo? E uma coisa também interessante que eu queria falar para vocês, turma, que quando você vem nessa direção dividindo, o número ele vai compactando. E quando você vai retornando, o número ele vai aumentando de tamanho, certo? Eu vou explicar isso aí mais à frente, vocês vão entender bem melhor. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Então, ó, por que 1 kilobyte equivale a 1024 bytes? Vamos ver aqui, ó. Vamos ler. No caso do quilo e de outras medidas do nosso dia a dia, a estrutura numérica ela é construída sob a base 10. Logo, trabalhamos com números decimais, turma. O termo quilo representa a milhar constituída de alguma coisa. Ou seja, o K representa 1000. Isso até na física é desse jeito. Nossa base de trabalho numérica, sendo 10, faz com que, quando a base é elevada à terceira potência, atinja a milhar exatamente com 1000 unidades. Tá? O que ele está querendo dizer aqui? O autor está querendo dizer que nós trabalhamos com a base 10, com o número binário.
E ele diz que quando essa base, ou seja, esse número 10 é elevado à terceira potência, atinge a milhar, ou seja, se transforma em 1000. Certo? Vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho aqui o número 10 elevado à terceira potência. Certo? Isso aqui, turma, eu estou fazendo no Excel. E no Excel, para o expoente, ele é representado dessa forma aí. O 10 é a base, que fica embaixo, e aquela elevação acima do número 0, né, acima do zerinho ali, ele é representado dessa forma no Excel. Vou dar o Enter aqui e vou explicar para vocês. Ó, então, deu 1000. Então, se eu quiser aqui no Excel ver 10 elevado a 3, eu vou ter que colocar 103, selecionar apenas o número 3 e em seguida clicar na ferramenta do sobrescrito. Ó. Observa como ele fica. Então, é dessa forma que nós aprendemos na escola. Só que no Excel, ele não fica dessa forma para a gente trabalhar com ele. Ele tem que ficar assim. Ó. Esse sinalzinho aqui significa elevado a 3. Tá? Então, continuando a aula. Se eu tenho 10 elevado a 3, ele vai dar 1000. Então, por isso, ele fala aqui, ó, nossa base de trabalho numérico sendo 10, faz com que quando a base é elevada à terceira potência, ou seja, 10 elevado a 3, atinja a milhar, exatamente com números com 100, com 1000 unidades. Certo? Legal. Vamos dar continuidade. Mas quando se fala em bytes, ou seja, quando se fala em computador, grupos de bits, não se pensa na base 10. Ou seja, nós não estamos mais trabalhando agora com a base 10, mas em uma estrutura fundamentada no código binário. Ou seja, na base 2. Ah, professor, mas por que é base 2? Porque nós aprendemos naquele primeiro vídeo que eu fiz que nós só trabalhamos com 0 e 1. São só dois números. Então, logo, base 2, porque nós só trabalhamos com dois números. Certo? Por que o decimal trabalha com base 10? Porque nós trabalhamos com 10 números, de 0 a 9. Legal? Vamos lá. Nos dois modos que o computador detecta, geralmente chamados de 0 e 1. Certo, turma? Então, ele está falando aqui da base 2. Ó. Nos dois modos, ou seja, 0 e 1, que o computador detecta, geralmente chamado de 0 e 1. Legal. Assim, quando queremos 1 quilo de bytes, deve-se elevar essa base a algum número inteiro, até conseguir atingir a milhar. Legal. Mas não há número inteiro possível que atinja exatamente o valor 1000. Então, ele está dizendo aqui que dentro da linguagem de computação, quando eu elevo um número a 2, elevar o número à base, ao expoente 2, eu não consigo encontrar dentro da matemática 1 elevado a 2, 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, até 9 elevado a 2 ainda não dá 1000. O único número que, quando elevado a 2, chega mais próximo de 1000 é quando você descobre o 1024, que é esse que está dizendo aqui embaixo. Ó. Então, eleva-se a base 2 à 10ª potência, chega-se a 1024. Então, vamos aqui no Excel para explicar mais uma vez para vocês. Na nossa matemática normal, turma, que a gente usa na escola, se eu pegar 10 elevar a 3, eu vou encontrar exatamente 1000. Mas na informática, como eu tenho que trabalhar com a base 2, certo? Não deu certo encontrar exatamente o número 1000. Tá? Então, se eu vou trabalhar com a base 2, seria 2, certo? Elevado. Digamos que eu vou botar aqui 2 elevado a 9, por exemplo. 2 elevado a 9. Vai dar quanto? 512.
Então, ainda na minha experiência com a matemática dentro da informática, eu quero chegar a um número que, utilizando a base 2, elevando ela a um determinado número, que eu chegue dentro da casa dos 1000. Então, o que foi feito? Ó, pode observar que aqui eu elevei a 9, chegou a 512. Eu vou elevar agora esse mesmo 2 a 10, certo? E vou pressionar o Enter. Olha, cheguei a 1024. Então, isso aqui foi suficiente para o matemático dizer, olha, eu já cheguei onde eu queria. Eu já cheguei dentro da casa dos 1000, utilizando a base 2, que a base, nós aprendemos lá na aula de matemática, que a base é o número que fica aqui, ó, na frente, que é 2 elevado a 10. Ou seja, seria isso aqui, ó, 210, só que aqui no Excel eu vou fazer um pouquinho diferente para vocês entenderem. Ficaria dessa forma, 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 vai dar quanto? 1024. Então, a pessoa, quando estava desenvolvendo essa matemática, né, o John, quando estava fazendo isso, pode entender, olha, eu consegui e nós vamos usar, não 1000, como nós usamos lá nas casas decimais de 10. Mas nós vamos usar, dentro da informática, dentro da base 2, nós vamos elevar a 10, que é o que chega mais próximo de 1000, dentro da matemática normal, que usa o decimal. Certo, turma? Então, espero que vocês tenham entendido isso aqui. Aí, a partir desse momento que o John descobriu 1024, ele usou ela como regra para fazer as conversões. Por que ele não podia usar 1000 aqui dentro? Porque 1000 só dá certo na base 10. E nós precisamos trabalhar com a base 2, ou seja, a base binária. Então ele pegou e descobriu esse 1024 e usou como padrão para fazer essas conversões. Certo? Legal, vamos continuar. Vou apagar aqui. Então, eleva-se a base 2 à 10ª potência e chega-se a 1024. Então, nós usamos a base 10 quando queremos usar a nossa matemática normal e usamos a base 2 quando queremos trabalhar com informática, certo? Principalmente relacionada a números binários. Unidades de medida. Aqui, turma, eu tenho uma tabela, ela ficou dividida aqui, mas dá para nós compreendermos. Ó, utilizando o raciocínio descrito anteriormente, pode-se entender a seguinte tabela. Aqui nós temos a coluna da unidade de medida, nós temos a coluna de número de caracteres, e aqui nós temos a coluna espaço. Certo? Então, dentro do computador, para eu explicar melhor para vocês entenderem, 1 byte é uma letra. Está dizendo bem aqui. Ó. 1 kilobyte está me dizendo que é 1024 letras. 1 megabyte, ele tem mais de 1 milhão de letras. 1 gigabyte, ó, simples, milhar, milhão, mais de 1 bilhão de letras. E 1 terabyte, mais de 1 trilhão de letras. Então, 1 terabyte, convertido aqui, por exemplo, quantas letras seriam necessárias para encher o HD do meu computador de informação? Seria necessária essa quantidade de letras aqui. Mas claro que nós não usamos só digitação. Nós usamos músicas, e música tem o seu tamanho dentro do computador. Se você baixa uma foto, tem esse tamanho. Se você baixa um filme, tudo isso vai somando para encher o seu objeto de armazenamento. Seja pendrive, seja HD externo, ou seja o seu HD do seu computador que você está usando no seu notebook
ou no seu computador pessoal. Certo, turma? Continuemos. Essa última coluna aqui de espaço que eu estou falando é a quantidade de espaço que ele vai ter dentro do computador. Por exemplo, aqui no kilobyte, esse total de 1024 letras, ele tem um tamanho de 1024 bytes dentro do computador. Isso aqui é só para simplificar e dizer que esse total aqui de caracteres representa isso aqui em gigabyte, ou seja, 1024 GB. Esse tamanho aqui de gigabyte de caracteres pegaria quanto de espaço dentro do meu pendrive? 1024 megabytes, certo? E assim por diante. Quando nós fizermos a conversão, vocês vão entender melhor o que eu quero falar a respeito dessa aqui espaço. Ele fala espaço de armazenamento, ou seja, para dar um exemplo mais simples, eu tenho um balde vazio e eu coloco 1 litro d'água dentro desse balde. Então, aquela quantidade de água dentro do balde é representada aqui pelo espaço. Essa quantidade de água pegou essa quantidade de espaço dentro do balde. Legal? Muito bom, vamos continuar. Conclui-se, por exemplo, quando se diz que um disco rígido tem capacidade de armazenamento de 40 GB, quando eu falo disco rígido, eu estou falando do HD do computador, tá, turma? São armazenados aproximadamente 43 bilhões de caracteres, ou seja, 40, simples, milhar, milhão, bilhão. Olha a quantidade de caracteres que vai caber, né, ou nós vamos colocar dentro de um dispositivo de armazenamento para que ele chegue a 40 GB. Tá? Para ficar mais simples de vocês entenderem, eu vou explicar fazendo a conversão para que vocês entendam. E veja como seria, é difícil fazer isso de forma manual. Então aqui eu tenho 40 GB, turma, 40 GB. Vou pegar o 40, vamos trabalhar aqui com 40 GB e nós vamos tentar transformá-los aqui. Como eu sei que byte são as letras, eu vou transformar de giga para byte. Como que eu sei disso, professor? Porque aqui está dizendo que cabe aproximadamente 43 bilhões de caracteres, ou seja, eu tenho isso aqui em forma de byte. Byte não é uma letra? Então isso aqui é a quantidade de letra. Simples, milhar, milhão, mais de 42 bilhões de letras dentro do computador para chegar a 40 GB. Ou seja, ele vai ser convertido ou de byte para giga ou de giga para byte. Vamos tentar fazer essa conversão? Vamos para a gente entender melhor? Vamos lá. Nós vamos transformar 40 GB em byte. Tá. Então, como eu falei para vocês, turma, tenho aqui o número 40. 40 GB. Professor, por que você está colocando nessa tabelinha de baixo e não na de cima? Porque, turma, se vocês observarem aqui, o número está pequeno. Ele está 40 GB. Certo? Se ele está 40 GB, eu tenho que vir para cá para giga. Eu quero transformá-lo em byte, que são as quantidades de letras. Então, eu tenho que vir nessa direção, até chegar em byte. Do menor, chegando para o número maior. Quando eu falo assim, turma, do menor indo para o maior, eu não estou falando que 40 ele é maior do que o número que eu vou encontrar, não. Eu estou dizendo que ele tem menos caracteres em números do que quando nós chegarmos em byte. Vou explicar isso aí também para vocês, porque isso aí confunde muito a cabeça das pessoas. Vamos entender. Quando eu quero transformar 40 gigas em byte, eu não posso converter diretamente para byte. Não. Primeiro eu tenho que transformar os 40 GB em 40 MB, depois os 40 MB em 40 kg e depois de 40 kg transformar em byte. Legal? Vamos entender? Eu vou fazer aqui pela fórmula do Excel para que vocês entendam. Vamos lá, eu quero transformar de giga para megabyte. Quando eu venho daqui para cá, para fazer o cálculo, eu tenho que multiplicar por 1024.
certo? Então vamos lá. Igual a 40 multiplicado por 1024. Vai dar quanto? Esse valor aí, certo? Agora eu vou transformar esse número que está em mega, vou transformar em kilobyte. Igual a 40960 multiplicado por 1024. Enter. Observa que aqui o número era bem menor. Aqui já aumentou 3 casas. E aqui já aumentou 6. Vamos para cá. Igual a 41. 943. 040 multiplicado por quem? Por 1024 da regra. Olha o valor que deu, turma. Agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Aquilo que eu estava falando, que esse número que está aqui é maior do que esse, turma, é só em questão de caracteres. Porque aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 caracteres. E aqui eu só tinha apenas 2. Então, por isso que eu estava falando que esse número aqui estava menor do que esse, mas em quantidade de números. E não, mas eles são equivalentes. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é 40 GB, só que eu estou convertendo em byte. Vejam só, vou mostrar aqui para vocês. Observem aqui, ó. 40 GB. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para vocês entenderem o que eu quero falar. Ó. 40 GB são armazenados aproximadamente 43 bilhões de caracteres. Ou seja, ó, a quantidade de byte, ó, 42. Mesmo daqui, ó, 42, mesmo que está aqui no outro, ó, 949, ó, 949. 672, 672. 960, 960. Então, o John, quando ele escreveu esse artigo explicando, ele estava informando para a gente aqui, o autor, que 43 bilhões de letras dentro do computador é referente a essa numeração aqui, ó, em termos de bytes. Se a gente arredondar aqui, vai para 43, só que nós estamos olhando de uma forma que nós queremos ver o total, o todo. Então, por isso está dando todo esse número aqui, toda essa numeração, com bastante casos. Ó, simples, que nós aprendemos lá na quarta série, terceira série. Ó, simples, milhar, milhão, bilhão. Certo? Então, nós estamos aqui na casa dos 42 bilhões, 949 milhões, 672.960. Então, essa, turma, é a conversão. Isso é a conversão. Eu transformei 40 GB em byte. Professor, e se eu fizesse o processo contrário, professor? Eu tivesse esse número aqui em byte e quisesse transformar em giga. Muito simples. Boa pergunta, cara aluno. Você ia fazer isso aqui, ó. Eu tenho um número em byte, 42, 949, 672, 960, que é o mesmo número que está lá embaixo. Agora, eu tenho um número que é o ponto de partida. Eu vou pegar esse número em byte e eu quero descobrir, se eu transformar ele em giga, quanto giga dá esse número? Que é geralmente isso, turma, que cai nas provas de concurso, que cai nas perguntas para você escrever em seletivo de empresas grandes. Quando eu fiz um seletivo aqui em Bacabal para trabalhar com informática numa empresa daqui, eles colocaram não o cálculo, mas eles pediram para eu explicar com minhas palavras como acontece a transformação de byte para megabyte. E eu tive que colocar essa tabelinha, explicar e dizer tudinho. Então, se eu não tivesse tido essa aula teórica com meus professores, eles dizerem para mim como que funciona isso, eu jamais iria saber.
Então, essa aula é bem importante para que você entenda, até para você mesmo saber falar, saber explicar para alguém. Tá bom? Vamos dar continuidade. Digamos que você está lá numa atividade. E aí o seu professor coloca, João, eu tenho um número aqui, 42, 949, 672, 960. Transforma ele para mim em gigabyte. Quantos gigas dá? Aí você vai fazer o quê? Você vai vir para cá, ó. É claro que você vai estar fazendo lá na manual, né? Claro, com a canetinha ou com lápis. E aí você vai fazer a matemática. Você vai pegar 42, 949, 672, 960. E agora, turma, eu não vou mais multiplicar. Olha a setinha, ó. A seta diz que tudo que vem para esse lado aqui, ó, eu tenho que ir dividindo. Por quê? Porque eu vou compactar esse número. Esse número vai deixar de ser um número enorme e se transformar num número menor, em termos de quantidade de números. Tá legal, turma? Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou dividir por 1024. Olha, eu multipliquei. Veja só como ficou enorme, tá? Então foi um erro meu. Eu vou dividir, turma, que aqui no Excel é o símbolo da barrinha. Tá? Ó, já diminuiu um pouco. Aí eu venho para cá, para outra casinha, e eu vou pegar esse número, 41, 943, 040, e vou dividir, ou seja, eu vou compactar por 1024 mais uma vez. 1024. Olha, já diminuiu bastante. Vou fazer mais uma vez. Vou pegar o 40, 960 e dividir, certo? Por 1024. E aí eu cheguei em giga. Então, observe que eu fiz a conversão de giga até chegar em byte e de byte até chegar em giga. E isso serve para todos os outros, para o terabyte, para o petabyte, para os outros restantes também, é a mesma lógica de raciocínio, turma. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que isso seria humanamente impossível de fazer manualmente. Vocês concordam comigo? Já imaginou tudo que vocês precisarem para fazer uma conversão, vocês terem que ter esse trabalho todinho para fazer, não no Excel, mas fazer manualmente? Olha o trabalho que daria para nós, tá, turma? Então, existem diversas atividades por aí, vou apagar aqui, que vocês, né, eu fiz essa planilha só para exemplificar para vocês, porque eu procurei na internet algumas aulas que falassem sobre esse tipo de conversão, mas eu não encontrei nenhuma que falasse assim de forma bem clara e forma bem sucinta e bem objetiva para vocês. Então, não, vou fazer esse vídeo porque fica bem mais. Eu vou passar para o aluno o meu entendimento de como eu aprendi para que seja mais fácil para que vocês compreendam. Tá? Então é isso, turma. Fazendo essa tabela, vocês podem estar fazendo manualmente, fazendo teste também. Uma coisa que eu gostaria também de compartilhar com vocês, vou fazer bem aqui um outro cálculo só para vocês terem uma ideia. Eu estou com o meu pendrive aqui no meu computador, certo? Esse aqui é o meu pendrive. Ó. Esse que tem o nome aqui, Win10. Esse aqui é o meu pendrive. Quando eu clico com o botão direito nele, clico em propriedades, o computador me diz, turma, que que o meu HD, aliás, que o meu pendrive, ele tem 15 gigas. Ele tem 15 gigas de armazenamento. Ah, professor, mas aqui está aparecendo só 14,9. É porque aqui nós usamos aquela regra lá da matemática, de arredondamento. Quando vocês, por exemplo, descobrem o número 14,5, aí você, se for matemática financeira, por exemplo, o professor orienta. A partir de 5 você arredonda para mais, aí, então seria 15. Então o computador ele faz a mesma coisa.
O que eu quero que vocês entendam? Que nem sempre esse cálculo ele vai dar exatamente como está dizendo aqui na capacidade de armazenamento. Vocês vão observar que o computador ele pegou 14,9 GB e converteu em bytes. Olha aqui o tamanho da numeração. Ó. É um número bem grande, né, turma? Tá vendo aqui? Então, quando você for fazer isso aqui naquela tabelinha lá que eu vou fazer, que eu fiz agora com vocês no Excel, às vezes alguns desses números aqui do final ou do meio não vai bater. Por quê? Porque existe dentro do computador a memória cache. Ah, professor, o que é a memória cache? Né? A memória cache é o seguinte. Por que não está aparecendo 15 GB aqui? Porque o computador tirou uma parte da, daqui dessa quantidade de giga para ele usar, para ele trabalhar, entrar em contato com o pendrive, o pendrive se conectar a ele, o pendrive se comunicar com o computador. Então, isso é para o pendrive se comunicar com o computador, ele vai precisar de alguns bytes para trabalhar. E aí ele tira. Por isso que ele não coloca 15 aqui completo. Ele tira para trabalhar para ele. Entendeu? Então, às vezes nós vamos fazer esse cálculo e não vai bater exatamente com o que está aqui. Mas aí vocês vão entender, não, esse que está faltando para bater e ficar igualzinho do computador, o computador está usando para que o pendrive ou HD externo se comunique com o computador. Então ele precisa daquele pouquinho de espaço para trabalhar. Vou explicar para vocês. Aqui nós temos 14,5 GB. Então eu falei para vocês que ele não é 14,5. Na verdade, ele é 15 GB. Ele é 15 GB. Então, eu vou transformar esses 15 em bytes. Vamos lá, vamos fazer o exercício novamente? Vamos aqui, igual a 15 multiplicado por 1024. Vem para cá, coloco igual 15.360 multiplicado por 1024. Vem para cá, igual 15.728.640 multiplicado por 1024. Vamos observar aqui os valores, turma, que deu. Eu fiz a mesma coisa que o computador. Eu peguei esse 15 e fui transformando até descobrir bytes, que é o que ele joga aqui na propriedade dele. Ó, ele transformou nessa aqui. Observa que vai dar bem parecido com o meu. 16 aqui na planilha. 106, 106. O meu deu um pouquinho maior, 127, aqui 123. Aqui 360, aqui 264. Então, essa pequena diferença que deu é justamente porque o computador ele pega um pouco de armazenamento desse dispositivo, seja do HD, seja do pendrive, ou seja do HD externo, para ele trabalhar. Ou seja, é a memória cache que é utilizada para eles se comunicarem. Então, até para isso, ele tira um pouquinho para poder trabalhar, porque senão ele não consegue se comunicar. Legal, turma? Espero que vocês tenham entendido aí. Mas a conversão ela foi feita, certo? De 15 GB para cá. Se eu colocar aqui 14,9 e fazer alterações aqui em cada um deles, 14,9. Então aqui eu vou ter que colocar 15.258 e aqui eu vou ter que botar 156, 624, 192. Ó, ele deu aqui já um valor, um valor de, deixa eu ver se acertei aqui, 156. Tá, eu coloquei um 6 a mais, tá, turma?
Então é 156.241.92. Ó, ele deu 15, ó. Bem aproximado. Por quê? Ah, professor, mas por que deu um pouquinho menos? Porque eu usei exatamente. Ele já tinha tirado lá um pouco do cache. E eu vim para cá, coloquei exatamente, porque lá na verdade não é 14,9, é 15. E aqui eu ainda tirei mais. E aí ele diminuiu para 15. Mas o correto mesmo é que nós façamos o arredondamento e não consideremos aqui, ó, 14, mas sim 15. Eu vou fazer um exemplo com vocês aqui, utilizando o HD do meu computador. O HD do meu computador aqui, turma, é esse, ó. Esse aqui é o pendrive, ó, 14.9. Eu nunca considero 15, mas ele é de 15 GB. E aqui é o meu HD do meu computador. O HD do meu computador, turma, vocês vão ver que ele, no total, ele tem um tamanho, ele é bem grande, que ele é de 2 TB. Eu vou clicar aqui em propriedades para ele mostrar para a gente. Ó, tá dando, ó, 1 TB e 80 gigabytes. 1 TB e 80. Vamos lá. Professor, mas você não disse que o seu computador ele é de 2 terabytes? Sim, é de 2 terabytes. O que está faltando para completar os dois aqui é o que o sistema precisa para se comunicar, para o processador funcionar, né? Para alguns arquivos que nós não conseguimos ver, mas o computador usa, então ele tira para ele aquela parte. Entendeu, turma? Então aqui, ó, quando vocês pegarem, por exemplo, um HD de 500 GB, você não vai ver 500, você vai ver 480, 490, 495. Aí você já vai lembrar, ele deve ser de 500. Por quê? Porque o professor disse que ele tira um pouquinho para o uso interno dele que nós não sabemos, pessoas comuns, não sabemos por que ele tira isso e em que ele está utilizando naquele momento. Legal, turma? Muito bom. Espero que vocês tenham entendido aí. Deixa eu ejetar aqui o meu e tirar aqui o meu pendrive. Legal. Então, eu acabei de mostrar para vocês como é feita essa, essa conversão das unidades de medida. Se você for transformar de byte para tera, para peta, para mega, você vai ter que dividir. Agora, se você o número já é pequenininho, tipo número 1 tera, aí você quer descobrir o tamanho dele em kilobyte, por exemplo, aí você vem, faz o cálculo desse para esse aqui por 1024, desse para esse aqui por 1024, aí descobre o mega, rapidinho, certo? Agora, fazendo na mão, realmente dá um pouquinho de trabalho. É por isso que eles colocaram toda essa tecnologia da unidade lógica dentro do processador do nosso computador. Esse aqui, ó, é o HD do computador. Esse HD aqui, ele tem 1 tera, ó, 1 TB, é dizer, 1 terabyte, certo? Ele está nesse valor aqui, fora o frete, de 349, certo? Isso à vista, né? Se você for comprar a prazo, está isso aqui, ó, 388. Professor, e o processador, que ele que faz esse trabalho todinho? Vou botar aqui um top de linha, o processador i9, que é o mais novo que nós temos agora no lançamento da Intel, para vocês darem uma olhada. Ó, esse processador aqui, ó, processador Intel Core i9, Core Flake Refresh da 9ª geração, ele tem um cache, olha aqui o cache que eu estava falando para vocês, ó. Cache de 16 megas, que é um espaçozinho reservado para ele fazer uns trabalhos internos, que só as pessoas lá que criaram ele sabem o que ele vai fazer, com a velocidade de 3.6 GHz, certo? Pode chegar até 5 GHz de velocidade no modo turbo, com uma LGA 1151, que é a quantidade de pinos que tem nele, para ele poder encaixar na placa. Olha o valor que ele está aqui, turma. Estou olhando agora, ó, hoje, do dia da nossa aula.
dia 13 de 5 de 2020, às 16h19. Eu estou olhando, tá? Que eu estou fazendo a videoaula. Então, olha só quanto que ele fica se você for comprar parcelado. 4.470. Então, um processador, ele é o cérebro, ele é a parte mais importante. Ele é que processa, ele é que calcula, ele que faz tudo acontecer dentro do computador. Por isso ele é tão caro desse jeito, né? Para você pensar que ele faz tudo numa determinada rapidez, bastando você clicar no Enter, o Excel consegue executar algo muito rápido. Então é por isso que o valor dele é esse, né? Então é bastante caro no momento, né? Só lembrando que tem outros mais baratos também, turma. Esse daí é o i9, mas nós temos o i3, o i5, o i7 e o i9. O processador i3, que ele é um pouco mais lento, né? Ele é um pouco mais barato, com certeza. O i3. Ele é um pouquinho, é para ser um pouquinho mais barato. Não sei como que tá a situação aqui no site. Mas ele é para ser um pouquinho. Esse aqui é o Core i3. Olha, tá bem mais em conta, 715, 795. Então, se você quer usar seu computador para edição de vídeo, para trabalhar com desenhos vetoriais, trabalhar com Photoshop, trabalhar com game, o processador é o i9. É aquele caro lá, certo? Isso só o processador. E ainda falta placa-mãe, memória, fonte, o gabinete para colocar todos eles dentro. E a ventoinha que fica em cima do processador para fazer o resfriamento dele também, que é o cooler. Né? O cooler, se vocês não sabem o que a gente chama também de fan, que nada mais é do que ventilador em inglês, que é isso aqui, ó. Ele fica girando em cima do processador, é comprado separado, tá R$ 20,90, para que o processador fique sendo resfriado ali durante o trabalho. Legal, turma? Então, a nossa aula de hoje, né, eu gostaria muito que vocês entendessem aí essa parte das conversões, que isso aí vai nos acompanhar para sempre. Sempre que você for trabalhar com informática, você vai trabalhar com isso aí. Com essas nomenclaturas, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, e aí você vai ter aquela noção. Você tem um filme no seu computador e ele tem 3 GB. E aí você clica com o botão direito no teu pendrive, como eu vou demonstrar aqui para vocês, né, que isso aqui é só uma questão mesmo de verificação. Por exemplo, o meu pendrive aqui, ó, eu clicando com o botão direito nele, vindo em propriedades, ele vai me dizer aqui, ó, o espaço livre. Então, se eu tenho um filme de 3 gigas e eu tenho 11 gigas livres, então eu vou conseguir colocar esse filme legal no meu pendrive, certo? Porque tem gente que tem dificuldade com isso, de saber olhar a quantidade de giga que tem um determinado arquivo e fica se perguntando, nossa, eu estou tentando colocar e o pendrive está dizendo que está cheio. Mas por que está cheio? Porque só tem música, mas a pessoa tem que ver o tamanho da capacidade de armazenamento do pendrive. Às vezes o pendrive só é de 1 GB e você colocou algumas músicas e ainda quer colocar um vídeo de 3. Então, você não vai conseguir colocar 3 litros de leite numa garrafa de 2. 1 litro vai ser perdido. É isso que nós temos que entender na aula de hoje. Certo, turma? Outra coisa que eu queria ver com vocês é sobre essa aula que eu vou estar passando para vocês aqui, do dia 13 do 5, que é hoje. Eu vou estar passando a continuidade, turma, para vocês ficarem lendo ainda sobre o histórico. O histórico é muito grande, eu já passei vários slides para vocês. É por isso que eu estou dando aula, estou dando 2 aulas ao mesmo tempo. Uma teórica e a outra mais prática, para que vocês consigam entender a história e também consigam entender
É até como a tecnologia funciona, também assim de forma mais prática, certo? Então, aqui ainda é a questão do histórico, né? Aqui nós temos 24, 24 slides. E até nós terminarmos aí as nossas aulas, eu vou estar passando para vocês, sempre fazendo esse trabalho, trabalhando a parte histórica, a evolução dos computadores e falando sobre a tecnologia em si, tá? Para que a gente tenha esse acompanhamento aí da, da nossa aula. Legal, turma? Então espero que vocês tenham entendido, né, que vocês consigam ler. Vocês podem também estar pesquisando na internet, tem outros professores que falam sobre esse assunto, só que eu não achei muito didático. Isso que eu estou falando para vocês, eles não falam dessa forma. Eles falam de uma forma muito científica. E para quem não tem costume de estar utilizando essas conversões, fica complicado. E também eles usam uma matemática diferente da minha. Eles usam a conversão através de exponenciação, que eu acho mais difícil para o aluno. Eu sei fazer por esse método também, mas eu acho mais enfadonho e mais complicado para o aluno aprender dessa forma. Tá legal, turma? Então, eu peço licença aqui para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, certo? Então, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.